nossa transmissão, passei mal. Querido, somos nós. Vamos lá, Sr. James Mendes. Vamos lá. Senhor James Mendes, está começando mais um. Vamos. Senhor James Mendes, está começando mais dois loucos falando sobre loucuras. Quanta loucura, né? Nós podemos falar de tudo aqui, senhor James. Podemos? Claro. Ótimo. Então, devemos. Senhor James, há pouco tempo ali como é que chama? Nas redes sociais, eu vi que as pessoas estavam falando sobre o bebê reborn. Eu até já tenho meu pet reborn. Aqui. Opa! Meu gato reborn. Quer ver, ó? Cat reborn. Aí, ó. Pediu para ele cair, ele cai, ó. Pula. Opa! Funciona, rapaz. O bicho é inteligente. Hoje não alimentei nem um dia. Ficou um pouco doente. Tá meio duro aí? Tá meio duro. Eu levei no pet, o pet falou que é assim mesmo. E mandou eu tomar um tal de Gardenal e procurar uma casa de saúde. Eu não entendi o que o veterinário quis falar. Não sei se essa receita vai melhorar o meu pet reborn. E aí, eu vi uma coisa muito engraçada, Sr. James. Que é as pessoas falando, um absurdo, não tem mais o que inventar, isso aqui, eu falei assim, gente, eu tenho que conversar com o James sobre isso por duas coisas. Primeira coisa, a que ponto nós chegamos de uma pessoa substituir qualquer ser vivo, até mesmo a mãe de pet a gente até já estava aceitando, né? Aí a pessoa resolve ter um bebê de borracha de silicone, que tem temperatura, que come, que faz um tanto de coisa e tal. Chora, reage, né? Você tem que dar a papinha lá, digital dele e tudo. E o quanto aquilo afeta as redes sociais. E aí, o que eu queria conversar hoje? As redes sociais, o que você percebe dela, Sr. James? Inclusive, o Sr. James, caso vocês não conheçam, especialista, um dia nós podíamos fazer no LinkedIn, hein? Porque eu aprendi hoje, eu posso falar como coach, que sou um profissional que atende muitas pessoas, inclusive fora do Brasil, e eu posso falar, aprendi pra caramba com esse cara aqui sobre LinkedIn. Ele me deu um vislumbre assim, que eu sou eternamente grato por isso. Obrigado. E aí? Primeiro, você quer falar do bebê reborn ou você quer falar das redes sociais aí? Essa loucura, o negócio de rede social. Um é consequência do outro, né? O bebê reborn é consequência das redes sociais, né? Exato. Então, vamos falar primeiro das redes sociais e das consequências. Né? Suas consequências. Boa, essa é boa. Tá, rede social. Você vê como bom, ruim, necessário, desnecessário? E vamos estabelecer, tá? Vou deixar o LinkedIn não como uma rede social, tá bom? Para a gente entender porque lá não tem muito essa história da rede social, você está comendo e posta frase, né? Ele é para negócios. Então vamos deixar ele à parte, porque ele tem uma necessidade, sim. E vamos pegar essas redes sociais. Isso então, aí. Quer começar? Não, deixa ser. Eu gosto quando você começa. Nós esquecemos de rezar. Tá vendo? A gente não começou. Não começou, não. Agora eu já coloquei a abertura. Tá. Não, vamos começar depois. A oração começa. Na oração. Senhor, meu Deus, eu te peço mais uma vez que acompanhe com vossos olhos piedosos nossos esforços durante a nossa vida, que quando chegue o final dessa jornada nós podemos estar com o Senhor. Faça com que nossos caminhos sejam repletos, Senhor, de sabedoria, de iluminação, e que o Senhor trilhe esse caminho para nós. Agradeço muito por estar aqui hoje com o Sr. James Mendes, que ele é um cara que eu tenho uma admiração muito grande,
E gostaria de agradecer o senhor por tudo isso. Amém. Amém. Isso aí. No final Excelente. você faz. Agora no final é seu. Beleza. Tá bom? Então agora começou. Hoje, senhor James, eu quero falar sobre... Vai, começa. Tá feliz, né? Eu gosto de ver você feliz. Isso é Mas eu tô. A nossa querida amiga advogada falou que eu estou, como chama, elétrico, não, como é que ela falou? Eu morri muito de rir ontem, lá que ela falou que eu estou nem animado, não. Eu vou lembrar, mas aí a gente fala. Mas é isso, James. Redes sociais, né? Redes sociais, né? É algo... Vou dar exemplos simples, assim, para o pessoal entender, assim. Uma faca. Uma faca. Uma faca, faca de faca? É uma faca para cortar. Ela é algo sim, bom sim. para fazer comida, mas ela é algo mal que pode ferir outras pessoas. Né? Então, vai depender muito de quem está utilizando, né? Sempre, né? Sim. A ferramenta. Então, as redes sociais também, vai ser muito sempre de quem está utilizando elas, né? E para onde que vai, né? Então, eu acredito que seja algo muito interessante, é algo das pessoas se conectarem, se conhecerem e verem coisas que nunca poderiam ver ao vivo, assim. Então, eu percebo assim que é um avanço belíssimo da vida, assim. Mas, como tudo, sempre vai depender da utilização de quem usa, né? Tem pessoas que usam para coisas ruins, né? Para utilizar para crimes e tudo, e a faca também é utilizada para crimes, para sequestros, coisas. Aí nós não podemos, né? Então, e aí não podemos banir todas as facas porque uma pessoa foi lá e usou para um crime. O erro veja isso. Não, e aí não pode, isso não existe. Né? E aí é entender que, como realmente, eu gostei disso, do avanço realmente. Eu vou te falar por causa própria. Eu encontrei amigos de infância de 16 anos de idade. Encontrei graças às redes sociais. E é bom que eu voltei àquela amizade. E aí eu descobri o que o cara fez, o cara tá lá na Austrália. E aí tem um amigo meu nos Estados Unidos. Então, isso aí deu um ban. Mas, por outro lado, aí eu vejo exatamente a faca. A faca ele é um objeto como qualquer outro. Inclusive isso, né? A faca por si só, se você pegar ela lá, deixar ela lá, ela não causa nada. É faca, tá lá, objeto inanimado. Precisa do quê? Da ação da pessoa. Se a pessoa não tomar uma ação sobre a faca não é nada, né? E aí, só que vem duas questões, né? Quem está com a faca na mão, como é que ela usa? E quem está vendo a outra pessoa com a faca na mão, o que ela entende? E a rede social tem muito disso, da interpretação. O Léo está com a faca na mão, numa live ele está querendo ameaçar as pessoas. Não, eu só queria mostrar como corta a cenoura, como corta a cebola. E ou seja, tem esse outro lado. E aí as pessoas reagem das mais diversas formas. O que eu vejo que falta um pouco na rede social? Eu acho ainda que é uma terra muito anônima. Porque se o JCM 2022, ele está lá na rede social, ele criou lá a rede social dele lá, aí ele me xinga, eu não sei quem é esse cara. Eu não consigo falar assim, me senti ofendido, porque o JCM, ele é outro que lá. E aí eu encontro com você aqui e falo, nossa, James, você acredita que um cara, o JCM 2022, me xingou todo dia? Você sabe que é você. Que absurdo. Aí que tá. E aí, esse eu vejo um dos problemas da rede social. Que a gente não sabe quem é o outro. Porque aquele outro pode ser qualquer um. Ele não está ligado a uma determinada pessoa. Caso eu queira conversar com o James, aí eu vejo a diferença do LinkedIn. Quando eu quero conversar com o James, eu não vou saber que o James é o JCM 2022. Aí esse eu vejo um problema. Né? Mas fora isso, foi um avanço sensacional, né, James? Então, eu faço uma especialização, né, da minha graduação, que é investigação digital, né? Boa. Então, na parte das investigações digitais, você consegue rastrear cada pessoa, independente do nome, do país, do lugar e tudo mais. Já teve um tempo que você ficava anônimo, isolado, assim. Até na Deep Web, você vai entrar lá, as coisas já começam a mudar
é um pouco mais complexo, é um pouco muito mais caro, né? As coisas, o governo precisa estar envolvido, as outras coisas assim, mas não é uma terra assim sem lei, assim, tanto que várias vezes você vai vendo criminosos cibernéticos sendo pregos aí. É porque é uma corrida, né? Assim como tem a sua especialização, porque a sua especialização ele vai te dando recursos para você fazer lá. Mas o problema é que também vão criando outros crimes. Quando você consegue resolver um, já criou dois. Esse é o problema. Não, que tipo assim, o que eu percebo disso tudo, assim, que facilita muito a investigação, é que o pessoal é ganancioso, né? Eles não param, é um jogo, assim, né? O cara ganha uma vez, duas, três, e o cara fica lá até... Louco, Então, e isso, na parte de crimes, assim, a pessoa, normalmente, que comete crimes, assim, ela não para até se pega. Você acha que é um modus operandi? É comum isso? Exatamente. Ele sente seguro? Me dê um parâmetro aí. Ele se sente confortável naquela situação, por isso que... Ou não, ele tem a necessidade da pessoa ir lá descobrir. Foi você. O risco. É o risco. A pessoa vai para o risco. Eu trabalhei em algumas empresas, assim, né? Muito meu tempo, assim, foi análise de imagens, assim, né? E as pessoas sabem que estão sendo gravadas, né? E até um certo tempo, 3 meses depois, ela acaba esquecendo. Mas ela tenta lá, vai vendo lá, ela vai até um lugar lá e fica vendo, e não deu nada para ela. Porque as imagens, né? As imagens é visto somente pós-evento. Não é no momento. Não é na hora do evento. Isso. Então, daí a pessoa, às vezes, aparentemente, parece que não está funcionando. Sim. E a pessoa vai lá e pega. E a hora que ela pegou, alguém vai ver, sumiu. Pegou. Quem foi? A pessoa está lá. Ela até olhou para a câmera antes de pegar. Ela até olha, parece que não tira uma foto, assim, selfie. Assim, olha para a câmera e pega. Ela podia estar o tempo todo assim, né? Mas ela faz o quê? Olha a câmera. Então, isso é mais comum, assim, em empresas, estou falando empresas. Sim. Né? Empresas. E também existe lá fora, porque já existem câmaras públicas para ajudar a polícia a fazer determinadas coisas. E bastante. Em cidades aí, né, tem até eles chamam de... Tem um sistema, né, que controla tudo, que está tendo bastante sucesso também. Que Curitiba tem, outras cidades... O senhor chegou a mexer com isso, né, inclusive, não foi? Mexi bastante. É uma das minhas especialidades, né, também. Né? Então, só que para salientar, esse é um outro nível, né? Nós estamos aí pegando pegando o comum, que é as redes sociais, que a pessoa vai lá, faz o errozinho e tal, deixa o IP dele, deixa que ele tá logado, isso aí é uma coisa. Isso quando a gente passa nesse nível de segurança, é um nível bem acima, ou seja, não é qualquer um. Não é assim. Você não, o rapazinho que faz a besteira lá, ele não consegue chegar nesse ponto. Esse é profissional mesmo. Não é isso? Só para a gente deixar um parâmetro. Sim, exatamente. Então, outra coisa, né? A gente precisa entender que o crime hoje é organizado, né? Então, esses golpes, assim, não é de uma pessoa que vem lá, vamos fazer o golpe, né? É todo tem toda uma organização por trás disso, apostando nisso. Então, por isso que acontece vários golpes, tudo isso, porque tem financiamento por trás disso. Não é um negócio assim... Tem uma central... Não é alheio, não é à toa, né? Alheio. Não é um cara, assim, que fica lá procurando. Tem muitos casos, mas o maior tipo de golpe é organizado. Só para elucidar, que eu já vi fotos e imagens da polícia pegando, por exemplo, empresas, aí os caras têm um computador, que ele é ligado em 500 celulares, o celular cada um é baia, ele não precisa do celular todo, ele só precisa do celular funcionando, e ele está ligado numa rede, e essa rede faz todo o gerenciamento disso tudo. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, um computador só ligando aqui tudo. Os caras são profissionais, os caras são... Sim. Né? É uma estrutura que você nem acredita. E isso então nós colocamos o seguinte, isso também já é diferente do hater, que é o cara que vai lá, entra na sua rede social, que é outro também tipo de crime, não é isso? Então, o hater também é
é um sisteminha, assim, né? Entendeu? Não é uma pessoa sozinha que está lá. Né? É o João, né? Não. Você pode ver que vem vários haters juntos, né? Então, pode ser. Ele tem dois casos dos haters, né? Pode ser, tipo assim, uma empresa fazendo isso para tirar mais público para a pessoa, né? Então, a parte de marketing também faz isso para atrair mais, os caras estão lá questionando, daí isso dá mais engajamento e tudo. Então, você tem que analisar. Hoje em dia, não é assim um negócio assim mais simples, assim, né? É um negócio mais... Inclusive, já virou... eu estava vendo num livro só que ele é inglês ainda, não está em português, e o cara fala exatamente isso, né? Que é o marketing do ódio. Com essas palavras, né? Mas ele falou hate market, o marketing de você fazer isso. E ele coloca como hate, mas não no sentido de ódio mesmo, não. Mas de polêmica. Ele bota, por exemplo, aqui fulano, ele fez assim, ele cancelou o outro. Então, quando fala, o James foi cancelado, aí todo mundo começa a procurar saber quem que é o James, que ele foi cancelado. Isso assim, em Hollywood, nas novelas, era mais comum nesses casos, assim, né? Era. O pessoal sai lá para roubar o negócio, vai preso, aí começa a aparecer, fale bem ou fale mal de mim, mas fale de mim, né? Fale de mim, E era assim, né? Agora, de virar marketing, será que chegamos a esse ponto das redes sociais virar isso mesmo? Ou seja, eu sou cancelado, inclusive isso, né? Tem pessoas que falam determinadas coisas da pessoa. Tem um cara que eu seguia antes, né? E ele deu uma voltada para essa história, que ele pegava e fazia comentário nos vídeos, eu achava interessante. Só que ele começou a falar o seguinte: pegar assuntos das pessoas que levava, realmente, se você for analisar que a menina, ela tinha 18 anos, e ela tá falando que minha vida acabou, porque eu tenho 18 anos, até hoje eu nunca peguei um ônibus. E aí ele fala pejorativo para essa menina, né? Tem tempo, minha filha. Vou te ensinar, então. Você sai de casa, vai ter um ponto de ônibus, que é lá que eles param. Eles não chegam na sua porta. Isso houve um certo ódio das pessoas porque não estava sendo empático com a menina. Né? E tem dois lados. Tem um lado realmente que o cara ele tem uma certa razão porque ele falou, não é uma coisa para fim do mundo. Você pode, agora, com 18 anos, você tem uma vida inteira para andar de ônibus. Você pode aprender, você pode, inclusive, usar as redes sociais para lá aprender e não colocar isso. E, por outro lado, do cara ele fazer isso, ele não tem empatia. Então, só que veio redes de toda maneira. As pessoas odiaram ele de toda maneira. Pela falta de empatia, pela a história, como é que ele colocou a fala da menina. E isso gerou uma polêmica. Eu falei assim, rapaz, para que entrar nisso? E ele viu, inclusive, isso. Hoje em dia ele tem muito mais, ele agora faz diretamente isso. Ele tem muito mais isso, ele vai checando os vídeos falando, não sei que lá o que, não sei, James, eu tô aqui, e aí até agora, por exemplo, eu não sei como é que eu faço para conseguir emprego. Aí o cara fala assim, é simples. E aí ele começa a falar, não, mano, é possível isso. E aí as pessoas vão falando, você não faz isso, é porque você não está no lugar dele. E ele tem uma visualização gigante, muito mais na época que ele fazia comentários ou ele fazia vídeos falando das pessoas, ou seja, ele falava assim, para você conseguir suas metas, o cara falou assim, aí ele pegava aquela história e dava uma debulhada, ou seja, você realmente colocar no papel, porque aí você tem um entendimento melhor. E ele explicava isso era bom, já tinha um range bacana, e já tinha uma aceitação bacana. Só que o ódio deu mais aceitação para ele do que o Hilário. Eu falei, caramba. Só que, aí eu parei de seguir ele, por quê? Porque eu falei, acho que perdeu a finalidade dele, que estava boa. Eu acho que o conteúdo era bom. Não precisava ter mudado para isso. Só que deu muito mais engajamento ele fazer isso. Ele como chama? Ele fazer... e até tem um nome para isso, que as pessoas eles assistem um vídeo e aí as pessoas vão vendo como é que é a reação. Esse vídeo chama de React. React é a tal coisa, React é tal, ou seja, ele reagir naquilo. E aí, hoje em dia, ele está nessa linha de reação, ele reage a esses vídeos. E aí? Aí eu falo assim, poxa, o marketing de ódio é sério mesmo? E aí eu fico um pouco decepcionado com relação a essas redes sociais, porque eu aprendi demais
Mas é pouco não, James. É demais com a rede social. Acabei de fazer um treinamento maravilhoso, né, com 4 dias com o Tony Robbins, e ele me deu a possibilidade de a gente escrever num negócio que é o Mastermind. Pelo preço que paga o seminário, você vai participar ao vivo com ele, grupo VIP, e você tem ainda uma plataforma para você usar. E eu falei assim, meu Deus do céu, imagina isso quando estaria disponível para mim. Se não for, como isso virou muito sensacional. Olha só, eu assisti um curso completo, 6 horas por dia, estava lá no YouTube, depois eu peguei o material, que é em PDF para trabalhar e tudo. Eu falei, nossa, e na nossa época, se a gente quisesse qualquer tipo de conhecimento, tinha que ir lá na biblioteca pública, você tinha que ir em lugares para que tinha aquilo ali, era muito complicado, muito difícil. Chegava lá, daí não tinha o livro, um material disponível que alguém estava usando, não sabia quando que ia devolver, ficava aguardando lá. Você lembra do Sebo? Eu ouvi falar. Olha que mentiroso! Essa barba branca sua, você quer me enganar, rapaz? Eu tive que isso aí, isso aí é de tanto encostar nos livros de Sebo, aí vai ficar nessa. Eu vou pegar, inclusive, isso, ó, não muito tempo, mas aqui tem alguns livros meus, tem uma coleção aqui que ela foi toda comprada no Sebo, porque não tinha. E aí, gente, ou sua família tem dinheiro para comprar um Barça, você lembra da Barça, gente? Eu tenho aqui em Canos. Eu não tenho mais, mas eu nasci em 71, eu fiquei com um livro do ano, que é aquele único livro, todo ano tinha um livro do ano explicando tudo o que aconteceu naquele ano. Eu tenho do meu ano, que eu nasci. O resto, tudo, infelizmente, perdeu o valor, né? Porque ficou desatualizado, né? Mas era caro, né? Você lembra, né? É o preço do veículo, né? Era. E vinha em caixas. E ainda tinha esse negócio que todo ano vinha um volume do ano. Então, se você comprou a Barça em 70, igual na época, né? A gente já tinha 70, aí vinha 70, 71, 72. Eles iam atualizando de ano em ano os acontecimentos que tinha acontecido para aquele processo não ficar desatualizado. Era muito bom, né? E hoje em dia está aí. Aí eu vejo isso. Por que não usam, né, James? Eu fico indignado nisso. Por tanta coisa boa. Esse curso que você faz é online, inclusive isso, ou não? Eu só faço curso online. Nossa, James. Por quê? Por que eu faço curso online? Porque eu quero definir meu horário para estudos, né? Então, boa. Então, isso é bom. Só que eu fiz faculdade online, né, até chegar, né? Fiz vários cursos online, tenho vários cursos online. Então, o que é? É mais difícil que presencial. Porque a responsabilidade é tua. Sim. De logar, de fazer, de você estudar, atenção, de você o tempo, tudo ali. Então, isso é mais... Nosso amigo Demetrio, você sabe que ele estudou inglês, fala fluentemente, 30 minutos todo dia. Ele falava isso. Ele dá o depoimento disso. E ele escreve, lê tudo fluentemente usando curso online. O WhatsApp, né, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu prefiro isso. Por quê? Porque eu soube também, que tinha uma época, eu não sei que época é, porque eu não pertencia a essa época, que o pessoal tinha curso por correspondência. Sério? O que é isso? Usava uma carta? E vinha pelo correio. Né? O que é correio? Que é isso? O correio não é aquela empresa que entrega boleto? Hoje... Mas antes eu entregava as cartas, né? Daí entregava ali. Eu tive um amigo, ele se formou em eletrônica. Caramba, curso universal. É o nome do curso brasileiro. E ele chegou a ir até o Japão depois, fazer um curso na Panasonic. E foi um dos melhores aí, começando no curso por correspondência. Mudou a vida dele, o curso de correspondência. O Instituto Universal Brasileiro é assim. Ele vinha um catálogo, não sei se as pessoas vão entender, mas não tinha internet. Então ele vinha numa revista, qualquer revista, várias revistas, ou no jornal, um cupom para você pedir o catálogo. Você mandava, era uma cartinha assim, como se fosse um cartão, você preenchia, colocava qualquer agência de correio, chegava um catálogo para você. Esse catálogo, ele tinha os cursos, os preços, como é que era o andamento do curso. A diferença é que é a seguinte, por exemplo, eu fiz um curso de eletrônica 30 aulas. Aí eu
recebia a primeira aula, recebia a primeira aula, fazia a aula, respondia os questionários, colocava no envelope e mandava para eles. E aí, se eu passei, eles mandavam a segunda aula. E aí você continuava o processo, fazia, preenchia, respondia e mandava. E essa história ia até você completar, ou seja, à medida que você ia desenvolvendo no curso, como se fosse uma aula mesmo, normal. À medida que você ia desenvolvendo o curso, você ia ganhando os próximos volumes. Era um negócio muito legal, né? E você só tinha acesso ao final, inclusive a certificação, tinha prova para certificação. Você terminava o curso, você tinha que passar na prova, nessa prova ainda valia ponto, né? E aí você recebia um certificado do Instituto. E no certificado, inclusive, atrás, eu tinha um certificado de datilografia, se eu não me engano. Atrás vinha as suas competências. O que aquele curso te deu. Porque pelo estudo que foi desenvolvido. E aquilo era muito bacana, né? Sim. E o interessante é que, só terminar, e você pagava o curso, mas as respostas, os gabaritos eram de graça. Você mandava para eles sem pagar nada. Era muito bacana. Lembra disso? Sim. Não, você não participou, né? E a formação universal, assim, né? No Brasil inteiro, né? Então, e isso que eu gosto da parte online, porque atinge um mundo daí, né? Então, tem vários cursos aí que hoje que você não teria acesso e hoje tem, em função de que você... A propaganda está nas redes sociais, que é de graça, é gratuito. Então, eu gosto disso, dessa parte da interação das redes sociais, né? Mas é igual você andar na rua, né? Quando você anda na rua, tem várias empresas boas e tem um monte de empresas ruins, né? Tem empresas ali de moças de prostituição, casa de prostituição, tem lugares ali que você vai tomar uísque, cerveja para menores, fumar. Então, na rua é assim também. Muito. Então, o que cabe, assim? O que eu vejo, assim? Toda é a liberdade, né? O que é liberdade? Uma criança não tem liberdade. Ela tem uma liberdade assistida pelos pais que são responsáveis por ela, né? E ela tem que falar para o que ela está fazendo, ou o pai pode supervisionar ela onde está fazendo. Sim. Até que idade? Até ela começar a pagar as contas dela e não encher mais o saco, entendeu? E lembrar, e fora isso, lembrar que é conquistas, né? O pai da gente dava o próximo nível na hora que aquele nível estava entendido, né? O negócio é quando não enche, quando não paga as contas e fica com o pai e a mãe. Aí então, que é foda. 50 anos com o pai e a mãe. Daí, não me cimento aqui. Cara, você não faz isso, cara. Não faz isso. Quando estiver aqui, quem dita as regras da casa... Minha regra, né? Meu teto, minha regra. Mas não é uma briga, né? É tipo assim, é uma questão de... Quando eu vou morar com a minha sogra. Se eu for morar com a minha sogra... A regra dela. Casa dela. Entendeu? É verdade. Entendeu? Não é o contrário. Eu voltei para casa da minha mãe. Depois que eu casei, me separei e tudo assim. A tua mãe chega assim, que horas que vai voltar? Pô, mãe, eu vou voltar. Eu sou velho, já tô aqui. Eu sou adulto. Não, mas é que tal. Ela, inclusive, isso, né? Ela tem essa lição, esse entendimento que é como se fosse criança, está nos limites dela. Você tem que dar um respaldo para ela, porque até mesmo que ela vai dormir depois que você chega. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, não, eu voltei para casa, minha mãe tá... Então, volta a morar sozinho, cara. Ela te ligava lá para dizer onde que se ia. Não, então, você está na casa dela, regras dela. Você tem que entender. Agora, vou pegar esse gancho seu. Se eu estou não querendo... Estou morando com a minha mãe e eu quero fazer minhas regras, ou seja, eu tenho que sair desse aí. Na rede social. E aí tá, eu não gosto daquilo, em vez de eu virar um hater, ir lá e criticar o cara, por que eu não saio? Eu não paro de seguir. Isso que eu vejo errado. E aí é isso que eu queria entender. O senhor, como especialista, olha como é que o negócio é. Aí ele fica lá, ele continua, ele não gosta daquilo, mas continua lá e falando mal do cara. Então, é lógico. Claro que é lógico. Boa! Agora, gente, esse episódio de hoje tá bom. Vamos lá, vamos ver. Eu falo que o cérebro não tem lógica.
Exemplo, que a gente sabe que cigarro faz mal e fuma. A gente sabe beber faz mal e bebe. O cérebro não tem lógica. Se tivesse, nunca bebia nem fumava. Então, se eu pegar isso aí, eu posso ser uma pessoa comum. A hora que eu fico ali, eu começo a ter um espaço meu, eu começo a ser um cara... Então, tem muita gente que... Minha vez de fala... eu preciso ser chato, mas eu, pelo menos, todo mundo me olha, eu tenho, né, um credencial. Se eu sou normal, ninguém me olha. Então, eu tenho as pessoas que são menos chatas e as pessoas chatas. E, antigamente, a gente chamava isso de críticos, né? Mas quando aí a pessoa... Era mesmo. Inclusive isso, né? Existia dentro da nossa vida, né, vários tipos de crítico, que nas revistas falava isso. Tinha um crítico de cinema, que o cara via o filme, dava a opinião dele. Tinha um crítico literário, lembra disso? Que os caras leiam o livro e falavam lá. Sim. Tinha o crítico com relação à gastronomia. A gastronomia não era simplesmente passar a receita. O cara ia falar o seguinte, fulano é assim, chega lá, a comida dele demorou muito tempo. Então, ou seja, era muito bacana. E hoje o crítico, ele tornou, vamos dizer assim, então, o hater, seria isso? Que perdeu a finalidade, né? Ficou muito mais... Baixou a régua, né? Então, baixou a régua. Sim, né? baixou a régua, muito. Então, né? Então qualquer um né? Qualquer um virou gastronômico, vai lá e critica o prato. Que o hater ficou a parte emocional, né? O crítico não era a parte emocional, né? Então, ele pegava essa parte, ele sabia, ele é um especialista naquilo lá, tudo assim, né? Então, ele tinha as ponderações, esse prato aqui ficou muito tempo, o gosto lá, tudo. E o pessoal ficava aguardando. Cinema também, vários críticos falando. Assim, então, lembrar que o cara, ele tinha um puta conhecimento daquela área. Então, se ele pegasse um prato para comer, ele falava assim, cozinhou demais, provavelmente. Ele sabia que o cara errou lá dentro. Exatamente. Ele sabia de cozinha. O crítico literário, inclusive, tinha um cara que é Oswaldo, não lembro o nome dele. O cara assistia o filme e ele tinha uma história, dava aula de cinema. E ele falava assim, o filme tem que ter enredo, tem que ter isso. E ele falava, e ele falando a linha do filme, e falava, uma análise completa do filme. Exatamente. O cara não conseguiu passar a história, ele não sei lá o quê, o filme foi cansativo. Então ele falava coisas específicas que dava pra gente uma ideia sem ter assistido o filme. Exatamente. E aí o cara, mas o hater não. Que abaixou muito a régua mesmo, porque o hater fala assim, o odiei o James. Por quê? Não, porque eu odiei. Não, mas é que é a parte emocional, né? Não pode não ter gosto, não ter a parte da minha voz, do meu jeito, às vezes das minhas brincadeiras, né? Então, as coisas assim. Mas você foi conhecendo mais a parte, assim, é que, tipo assim, você avaliar, né, uma pessoa, o outro, assim, e ficar um pouco tempo, você vai saber já, não é sobre mim que ele está falando, é mais sobre ele do que sobre mim, né? Então é fácil você ver, assim, por que a pessoa é assim, desse jeito, ou fala desse jeito, ou tem a vida desse jeito, né? Porque ela é desse jeito. Mas aí você falou assim, ok, lá, eu tô lá, eu sou conhecido, estou sendo visto e tal. Mas é também uma história que não é verdadeira. Porque aquilo ali não é a expressão realmente dele. Ele está lá só, às vezes, criticando, nem sabe o que ele está criticando, mas está lá, igual você falou. Mas aquilo ali, às vezes, não pode ser. Às vezes, na vida pessoal dele é outra história. E aí, mais uma vez, eu procuro entender qual que é o propósito da pessoa estar ali. E até hoje eu não vi uma resposta sensata. E aí, eu penso, você falou de lógica que está aparecendo? Sim. Mas será que isso é suficiente? Será que isso é um propósito suficiente? A gente tinha mais propósitos na vida. Eu vejo, no seu caso, quantos propósitos você não teve e cumpriu? E a gente acabava um propósito, por exemplo, você falou, eu fui para o exército. A gente acabava, já tinha outro. A gente ali no meio do caminho, a gente já estava, eu vou sair daqui, vou fazer isso, vou largar. Não era. Era uma sequência. A gente nunca pensava assim, agora que eu fiz aí, eu trabalhei lá com meu pai, igual você trabalhou, agora eu vou ficar 10 anos sem trabalhar. Não tinha isso. O que eu vejo, assim, é que essa parte, assim, né, as formações, né, tem muito das formações, né? Então, muito que você aprende em casa
era exercitado na escola. Depois era exercitado, se você fosse para a igreja, né, alguma coisa, uma comunidade, também era a mesma coisa. Então, você já sabia, né, tudo era reforçado, né, tudo isso. Né? Então, o que o pai falava, a escola também reforçava, e depois a igreja também reforçava também tudo aquilo lá. E hoje, tudo terminava diferente. Então, mas terminava também, seu grupo social também, ele referendava também, ajudava. Sim, não, por daí vem. É a comunidade, né? Depois a comunidade fica. Mas o que percebi hoje, que daí deu esses compassos, né? Todo mundo saiu de cena, assim, e daí não tem reforço. E daí, em casa, se perdeu muito, porque o que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e às vezes nem pai nem mãe falam nada, e ele aprende no YouTube. O pai e a mãe, a resposta está no YouTube. Só que a resposta, o que é o problema da resposta? Não vai ser a resposta, é a pergunta que ele está fazendo. Porque a pergunta dele que vai dar a resposta. Se a pergunta for como eu lido com meu pai e minha mãe que não me passam nada, vai vir a resposta para falar. Vai lá, processe eles, vai lá, comporte assim, não sei lá o quê. Mas se eu colocar a mesma questão, mas de forma diferente, ou seja, como é que eu faço para ter parâmetros na minha vida que eu não tenho? E aí a resposta vai ser completamente outra, diferente. Que a pessoa não sabe fazer a pergunta. E ela nem vai perguntar, ela vai ficar vendo lá e vai ficar descendo lá o negócio. Ela... Até que parecer daí que ela, assim, o cara é legal, tem um cara bacana. Eu fiz uma... Como é que era? Naquele... que ele só ouvia ali na... Que era Peraí, podcast. O Spotify. Saiu. Não, a gente só ouve. Você entra na sala lá, fala lá... Eu esqueci o nome lá. Que interagia lá. Beleza. O Meeting? Não. Que tinha Era uma plataforma também, né? Que antes não é tinha que pagar. Não, né? Não, foi recente, tempo atrás. Mas enfim, e daí só que era só áudio, né? E daí você pedia para falar alguma coisa, o pessoal deixava e tudo mais ali, né? Então... O Spotify é isso, né? Que é como se fosse só rádio, só áudio. Não, mas era uma plataforma, né? Você entra lá, você é convidado, você tem lá os seguidores, daí você tem várias plataformas. Eu sei o que é, não lembro o nome. Eu sei o que é. Agora não vão lembrar, não. Dois velhos aqui, né? O programa vai mudar para dois velhos falando sobre velhice. Dois velhos falando sobre Alzheimer. Quem que é você? Alzheimer. Então, hoje nós vamos conversar com o James. Quem? James, estou te chamando. Aí fala a história, vamos. E aí você entrava lá e você conversava assim, né? Ia falando lá. E o pessoal desce além você, né? E daí cheguei lá, um dia desses lá, conversando, daí o cara falou assim, eu gosto dessa música. Daí a gente foi perguntando, mas por que você gosta dessa música, assim? Eu nem sei. Como é o nome do cantor? Não sei também, não me interessa. Mas é tudo em inglês. Não, mas eu gosto da harmonia, as coisas assim. Para mim tá bom já isso, entendeu? Qual cantor? Não sei. Quem é a pessoa? Não sei. Eu gosto da música. Exatamente. Entendeu? E daí se perde tudo, você vai para uma régua lá para baixo das coisas ali, né? Então, entendeu? Então tá muito assim. Por que você ouve esse vídeo? Não sei. Por que você gosta? Não sei. Por que você vem aqui com a gente aqui e não curte, não compartilha e não comenta? Porque a gente não quer nada disso. Não estamos ligando para isso. E é isso, né? Então, eu não sei. Então, as pessoas querem ficar o mais tempo possível. E pouco tempo, né? Ali. Então, eu estava um dia brincando com a Lorena, né? Eu falei assim, nossa, Lorena, estava vendo um cara ele falando de marketing de 15 segundos, que é 15 seconds marketing. A Lorena falou assim, não, Léo, você está atrasado. Eu falei, que, Lorena? Tem de 5 segundos. Ela fala, mentira. Aí uma mulher que chama, inclusive, Mel Robbins. Sabe o que é o marketing em segundos? É que na hora que você está com o celular, parece aquela imagem, é 5 segundos você capturar e ver se você gosta ou não gosta. Isso aí.
Você tem que capturar a atenção da pessoa em 5 segundos. Aí eu fui achando que era mentira, fui pesquisar, e existe já estratégias para quê? Na hora que chega aquela imagem, aquela capa daquele vídeo, aquele negócio tem que ser pá, ok. E aí eu clico para entrar. Eu tenho que fazer tudo para eu não fazer isso. Se fez isso, acabou. Você não conseguiu os 5 segundos. Eu acho que o único jeito de você ter mais tempo é quando você faz uma propaganda em um jogo. Boa. Que acontece hoje muito, né? Inclusive isso, né? Eles continuam, antigamente, passavam propaganda. Hoje em dia, não. Eles arredam a tela, passam na coluna ali a propaganda, depois eles voltam. Ou seja, você tem que continuar assistindo. Ele vai estar no seu campo de visão. Não tem como você tirar mais, né? E isso vai o tempo todo, constantemente. Então, e às vezes só imagem, né? Então, todos os jogos gratuitos, assim, ele tem propaganda. Então, a pessoa está jogando lá, vem a propaganda. E ela não tem como tirar. E ali, ela fica ali 26 segundos, 10, 30 segundos ali, vendo ali, entendeu? Então, esse é um jeito, assim, mais interessante que eu achei de fazer, de fixar a propaganda, porque eu não vejo nenhum lugar o pessoal não está jogando, fazendo um joguinho. Tá? Ô, James, e aí? A gente chega nessa questão do tanto do ódio quanto do lado bom e tudo. E aí, você acha que a rede social, ela, no frigir dos ovos, ela é boa ou nós vamos taxá-la como boa? Excelente. Pontos negativos. Ponto negativo é aquilo que você falou, né? Você ser um desconhecido. Eu acho que todo mundo. Tem que ser mais. Hoje não precisa. Não, hoje tem como fazer, né? Você entra lá, entra com login, entra com. Não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo, e-mail, você tem que colocar seu telefone hoje em dia. Ou seja, o chega até você. O LinkedIn, ele pede para você colocar teu passaporte, fotos ali, tudo ali. Entendeu? É óbvio que são falsificados, tudo assim, mas começa a linkar as coisas. Mas querendo colocar parâmetros, né? É realmente isso. Positivo, na sua opinião. Positivo é conexão com o mundo. Conexão com o mundo. Não tem sem barreiras, assim, que você possa estudar qualquer coisa em qualquer lugar do planeta. Agora, vocês vão ficar sabendo de uma coisa. Lembra que no começo aqui eu falei, o seu James, ele é especialista em LinkedIn, ele me ensinou uma coisa. E ele vai contar a historinha daqui a pouco. O James falou assim, Léo, você acredita que eu entro em contato com os caras da NASA? James, não, eu entro em contato com o governador. O governador de onde mesmo? São Paulo, não, era do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, um negocinho, não era? Confirma aí pra mim. Eu tenho o Tarcísio. Tem o rol de política. Aí tá. Não, James. Eu falava o Tarcísio quando ele era ministro. É papo. Não, Léo. Como você faz isso? Eu uso o LinkedIn. Mas o LinkedIn não é para... Não, o LinkedIn é uma rede de contatos de negócio. Mas ele falou assim, espera lá. Você não vai entrando achando que vai jogar, mandar um tanto de foto, um tanto de coisa, que não é para isso. Entre em contato com a pessoa, seja quem for, mas entre em contato sério, querendo ter um objetivo para aquele contato. Ela falou, duvidei. Aí eu falei assim, James, vou tentar. E aí eu estava querendo falar com um profissional que eu conheço da área de treinamento, que é o Castro Montini. Ele é de São Paulo, se eu não me engano. Aí eu falei assim, vou lá. O James falou esse negócio, vou fazer para jogar na cara dele. Olha o ódio, James. Vou jogar na cara dele. Fui lá e entrei em contato com o Castro Montini. Mas entrei em contato. Ao mandar, você tem a opção de você escrever uma frase. E eu mandei já com uma informação solicitando um contato para ele. Aí o que aconteceu? O Castro Montini se associou à minha conta. Ela falou, besteira, só associou, deve ter sido um robô. O Castro Montini respondeu. Não, mas não, o James estava certo, né? E agora? Como é que eu viro pro James e falo que ele estava certo? E o meu ódio? E aí, o James me abriu os olhos e falou assim, e eu falei depois, conversando com ele, James, você acredita que eu fiz isso? É a maneira como a gente usa a ferramenta. E aí eu vou passar para ele que ele vai falar o seguinte, James, com quem você já fez contato? Eu já fiz inclusive idioma.
Marte, com Marte, Plutão. Plutão não é bem planeta, não pode. Estava ali. Né? Vênus, né? Vênus. E3, 26. Você pode. Existe mesmo. Então, eu já falei com muita gente, centenas de pessoas. Políticos? Todo mundo. Você sabia que eram eles verdadeiros? Oi? Eram eles mesmo? Então, como que eu faço para saber ter certeza, né? Então, primeiro, eu vejo os contatos que eles têm em comum, eu e eles, né? Então, e esses contatos também chancelam os outros contatos, né? Então, são pessoas influentes que têm outras pessoas influentes. E geralmente, quanto mais pessoas influentes, assim, elas têm uma quantidade de pessoas influentes muito grandes também. Muito grande. É muito grande. É natural. Então, você entra lá, geralmente, quando tem essas pessoas assim, eu estou falando do mundo inteiro, assim, a gente tem em comum mais de 100 pessoas, 300 pessoas em comum. E daí... E você simplesmente foi para fazer um contato ou você fez esse contato com objetivo, ou seja, você tinha um parâmetro para você fazer? Então, o meu objetivo primeiro foi estudo, né? Eu quis estudar. Né? Boa. Eu sempre faço isso, né? E entender como que as pessoas elas fazem contato, né? Então, tem pessoas que não querem fazer contato nenhum, e tem pessoas que só querem adicionar seguidores, fica ali, né? Só encher a quantidade de pessoas. Então, daí eu fico vendo assim, né? Então, a pessoa não quer falar lá no inbox, não quer fazer nada. Eu falo com ela nos comentários. Então, eu fico ali dando comentário, daí a gente vai ali... No conteúdo da pessoa. Exatamente. Nos comentários ali, a gente vai conversando mais e fica mais tranquilo, assim, né? Porque, geralmente, esse pessoal, eles não têm muitos seguidores. Isso, eu reparei. Eles são... por isso que eu falei, a qualidade do contato é que muda. Não é o fazer contato. Porque quando você vai específico, ou, por exemplo, eu queria esse cara é um cara renomado na área dele. Ele vai fazer contato, se ele fazer contato assim só por fazer, ele não vai fazer, foda-se, ele vai falar, segue lá, azar seu. Mas eu entrei em contato com ele, fiz uma pergunta séria, que eu queria saber o negócio, entendeu? E aí ele me respondeu, ele fez contato. Aí, uma coisa muito interessante, que ao fazer esse contato do jeito que você me ensinou, com o objetivo, né, que era de questionar alguma coisa, de perguntar ou de saber mais interesse sobre a área da pessoa, a pessoa primeiro ela tem que entrar em contato para responder, porque não tem outra maneira de responder. Sim. Você já criou a conexão. E ela responder também vai ampliar e certificar essa conexão. Então não é qualquer pessoa. Você está com um assunto específico, vai. Agora o que mais interessante vocês vão ouvir agora. O senhor fala inglês? Não. Conseguiu entrar em contato com várias pessoas em inglês? Até em russo. Viu? Até em russo. Isso é que eu chamo de rede social bem usada. Foi impedimento para você? O que poderia te impedir? Só você, né? É difícil, assim, né? Porque eu sou ousado, assim, então quanto maior o desafio, maior eu estou lá para ver, né? Então, ousado é a palavra que não se usa mais. Vai, ousado. Ousado, né? Então porque o que eu gosto, assim, né? Qual que é o limite, né? Qual que é o meu limite? Qual que é o limite das pessoas? O que é? Né? E as pessoas usam o limite para fazer coisas erradas, eu uso o limite para fazer coisas certas, né? Coisas boas, né? Para ver aonde que eu posso chegar, né? Então, eu tenho seguidores na China, eu tenho seguidores da Alemanha, em qualquer parte do país, do mundo hoje. Quando eu faço aniversário, eu vou, até tirei já meu aniversário do LinkedIn lá. Da visualização, eu recebo felicitações do mundo inteiro, mais de 2.000 felicitações. Eu tirei também. Eu não consigo responder. Não consegue. Você não consegue responder. É muita coisa. E aí é melhor porque lá no LinkedIn você tem opções de determinados dados eles não serem vistos. Por exemplo, e-mail. Se você não quiser que o meu e-mail não seja visto, ele vai lá. Eu escondo ele. É preciso do e-mail para registrar, só entender. A informação do seu aniversário é obrigatória para você entrar.
Só que você necessariamente não precisa exibi-la. Isso é muito bacana. Eu acho sensacional. Só que uma coisa que eu vi interessante, e esse foi uma das coisas que o James falou comigo, que é a possibilidade de entrar em contato com a NASA. Isso. A NASA mesmo, é essa aí que vocês estão falando. É aquela do foguete, Léo. É. Isso é do caramba, James. Isso, e aí, é claro que, né, não é qualquer conversa que você tem com esses caras. Né? Conversa, igual você falou, a régua desses caras são bem alta, né? E ele, de uma certa maneira, te respondeu, e aí? Depois que a gente consegue entrar em contato com um cara, que a gente tem essa expectativa muito grande com relação ao feito que o cara faz. E o cara trabalha na NASA, e pra gente, eu acho que o ponto mais alto de uma régua é a pessoa ir pro espaço. E aí? Eu entrei em contato com esse cara, e o cara me respondeu, James. O que aconteceu nesse meio termo? O que houve de troca? Como é que foi bom? Como é que foi? O que você achou de ruim, negativo? Ou seja, uma dica. Opa, peraí que eu tenho uma ideia. Aqui, peraí. Os conselhos é para tudo. Para quem vai conectar para a NASA, político, qualquer com James, e aí? Então, o que eu vejo, assim, né? As conexões, assim, eu sempre procuro entender a pessoa, né? Conhecer mais a pessoa para ela ver que eu não estou ali, né? Então, vi uma reportagem, vi o seu simpósio, né? Né? Sua pesquisa, seu artigo, achei interessante, sempre comento alguma coisa, né? Então, para eu dizer que a gente tem sinergia, né? Eu estou conectado com ele. Algum ponto há de interesse. Exatamente. Né? E daí ele fala, muito obrigado. Daí, o que eu peço, assim, né? Eu peço, eu sou o cara que pede as coisas. Pidão. Não tenho pena, não tenho pena de ninguém. Por quê? Então, esse da NASA, assim, eu vi um pesquisador brasileiro, também espacial, um problema que não conseguia resolver, achar emprego. E eu fui atrás dele. Eu fui para ele. Entendeu? Esse cara aqui, passei o link dele lá, o cara tá procurando emprego aqui, tá aqui, a gente tem que ajudar, é um brasileiro aqui, e já vou falando, entendeu? Mas é sério. Tá aqui, vamos lá. Não, James, eu não sei o que é, beleza. Não Ousado, vai na ousadia. Não consigo ajudar, beleza. Você sabe quem que pode ajudar? O cara, não, também não sei. Tá bom. Olha como é que muda a pergunta, muda tudo. Né? Daí eu vou atrás, né? E vou indo, né? Então, aquilo que eu quero, eu vou buscando as pessoas. Daí eu pego, assim, ali no LinkedIn, ali tem tipo assim, eu coloco lá organização, NASA. Daí todos os meus contatos da NASA. Daí eu já vou conversando com cada um. Conhece? Porque até achar alguém que fale com ele, manda ele mandar falar o currículo dele para mim. E foi para a NASA. Foi para a NASA. Não fala inglês, lembrar. Ok? Fez contato com as pessoas que são profissionais, não fez contato besta. Lembrar, deixar bem claro, tem que ter um propósito legal. Se fosse, te achei lindo, essa sua barba maravilhosa, faz contato comigo, James, não vai ser o suficiente. Porque a pessoa não vai falar assim, não, isso é besteira. Porque a ideia do que eu vejo de uma rede social, ela virou muito a terra de ninguém por causa disso. Lá você tem infinitas coisas e tem que ser alimentado. Na verdade, toda rede, até mesmo no LinkedIn, ela precisa ser alimentada, mas com conteúdo que tenha um valor que você vai levar. Pode não ter valor para todas as pessoas? Pode. Mas vai ter pessoas que têm muito valor. Vai ver aquilo ali um valor importante. E a rede social LinkedIn, assim como as outras redes sociais, o que difere dela realmente que são conexões verdadeiras. Ou seja, a pessoa entrou em contato com você, você vai entender por que ela está entrando em contato. E eu, antigamente, por exemplo, eu tenho 30 mil seguidores, 39 mil, 29 mil, acho. Tem mais que eu. Mas por quê? Olha lá, eu não sabia disso que o James falou. Tá? Todo mundo que pedia, eu deixava. Todo mundo que pedia. Eu quero fazer contato. Eu conectava, azar.
A pessoa está querendo, sei lá o que ela quer, deixa ela, né? E depois eu fui ver que aí, na explicação do James, que aqueles contatos, ele tem determinadas coisas específicas que eu coloquei, e não em si para o conteúdo em todo. O que está faltando? É essa conexão. Ali eu não tinha pessoas que tinham conexão, que eu tinha conexão, elas que tinham conexão com um assunto meu. E aí eu falei, então essas pessoas, elas podem ou não ser importantes. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu entro em contato com a pessoa, falo assim, é isso, isso e isso, e eu tô com esse objetivo, o que você acha? E aí há uma conversa, pessoa, há uma real conexão. Porque o LinkedIn não tem muita essa história de você ter 30 mil, ou 2 mil, e sobre as conexões reais. Porque às vezes eu posso ter 20 mil, 30 mil, e uma pessoa vê, 10 pessoas vê, 500 pessoas vê. E aí o James tem 2 mil, mas ele tem uma interação, conexão real com essas pessoas que vai lá para quase a totalidade das pessoas que estão conectadas. Então, entende a diferença de um e de outro? É isso, né, James? Você me explicou. O que eu acho interessante, assim, a maioria das minhas visualizações é feito no meu próprio grupo. Viu? É isso mesmo. Entendeu? Isso faz diferença. Hoje eu aprendi isso com você. Não, é difícil entender no princípio e entender que o resultado não é os seguidores. O resultado é o conteúdo. É louco isso, né? Que as pessoas sempre estão ligadas eu vou ter 6 mil, 10 mil, 30 mil seguidores. Não é isso. São as conexões que você tem. Igual ele vai lá, o cara que tem uma conexão, por exemplo, política lá, que ele tem aquela conexão, são poucos que ele faz conexão. Ele não, porque o objetivo dele não... mas seguir ele. Não, seguir, você pode seguir. Você querer fazer conexão, com ele. Mas ele só vai fazer conexão desde que tenha uma conexão real. Por isso chama conexão. O outro chama seguidores, né? A palavra muda de contexto. E o que eu aprendi também? E aí, como é a rede de negócios, a melhor maneira para você entender o que você quer... E aí, isso é para todo parâmetro da vida, inclusive educacional, tá? A melhor maneira de você descobrir, por exemplo, o que eu vou fazer profissionalmente, tudo é lá. Lá não é a rede só para negócios, mas ele é uma rede de capacitação que é gigantesca. Você pode, por exemplo, eu quero ser advogado. Procure pessoas lá que já têm experiência. Lá vai ter pessoas que vão te dar orientação. Lá vão dar pessoas que vai passar por... Tem grupos que falam sobre as dificuldades, as facilidades, para você não passar por esses caminhos de novo, para você entender que existe uma alternativa. E para entender, por exemplo, me formei na OAB, na faculdade, eu sou bacharel, e aí? Ele fala assim, você pode ser isso, porque as pessoas acham que é só advogado. Lá você aprende muito, que a área do direito, inclusive, eu aprendi lá, né, estudando, né, que o direito é uma ciência, porque tem uma parte do direito que estuda ciências sociais. Olha que louco, o comportamento humano com relação às leis. Ou seja, peraí, então eu posso virar um especialista do direito, me pós-graduar, me doutorar e ainda ser pesquisador da área do direito e ganhar dinheiro. Sim, a área. Louco, né, James? Isso é muito louco. Então, ou seja, para que você só ser advogado, só ter OAB? Não, é uma das coisas que você pode fazer. Então, o que eu percebo, assim, que a pessoa usa como erro a LinkedIn? Tem uma parte do LinkedIn que é feito para vender. Né? Que é o sales lá, né, Exatamente, que você vai lá atrás das pessoas lá e vai lá oferecendo as coisas. Assim. Mas como o pessoal ali é mais seleto, assim, você tem que cantar mais para vender, né? Tem que saber encantar mais. Né? Encantar mais, Hoje o senhor está ótimo, né? Ousado, encantar. E o que eu percebo, assim, é que nessa ferramenta, assim, o encantamento não é o produto, mas quem está vendendo. Isso. E as pessoas estão focando muito no produto, né? Então, e falam muito sobre... Porque a hora que você compra a pessoa, qualquer produto que ela vender, não importa. Né? E as pessoas ainda não conseguiram se desconectar do produto. Ela está muito conectada com o produto ainda. Mas não volta para aquela... Porque hoje em dia essa história da rede social é diferente. Eu, por exemplo, custei muito, nós que somos da área
antiga de marketing, dessa história, a gente entendia como é que era o processo físico. Nós ainda não entendemos como é que ele funciona da mesma maneira digital. Não é a mesma maneira. Ele tem todos os parâmetros dele, né? E talvez eu veja isso. Nós carregamos muito isso, né, na nossa geração, de ter isso, né? De entender essa entrega, entender como é que é feito esse marketing. E apesar de tudo, também é um jogo de acerto, porque eu acho que muita gente não sabe. Já gastei muito dinheiro com marketing sem resultados. Exatamente. Por isso que eu falo. É o estudo. Então, o que eu vejo no LinkedIn? Que muitas dessas ferramentas que é colocada lá não dá em nada. Outra coisa também, o que eu aprendi ali também, é que as tendências do mercado. As tendências do mercado mundial começam ali. Sim. O que está saindo, o que está sendo desenvolvido, o que a tecnologia está fazendo, o que as coisas estão ali. Eu começo a sentir que as coisas estão tomando uma projeção, alguma coisa, ali no LinkedIn. Ali que eu começo a ver assim, ó, os robôs já estão, humanoides já estão começando a crescer muito. Os robôs, os drones estão crescendo muito, né? Então, e daí, depois do LinkedIn, que é feito toda essa parte da tecnologia, do desenvolvimento, a IA, tudo ali, eles vão para as outras redes sociais para vender daí, entendeu? Sim. Não é ali, eles vão para as outras redes sociais para vender. O que eu acho interessante é que eu já estou vendo lá que os caras já estão tendenciando, né? Ó, vai fazer isso aqui, daí vai para a rede social. Daí vem o bebê reborn lá, entendeu? Por quê? Porque os caras já estão fazendo ele lá com IA. Já estão com a tecnologia bem boa, entendeu? O negócio é um mini robô já. Os primeiros, se você for olhar os primeiros, que eu fui pesquisar antes de a gente virar nisso, né? Eu pesquisar. O primeiro era só praticamente silicone e ele tinha, tipo assim, como se fosse um aquecimentozinho para ele ficar como se fosse a pele humana. Agora, não. Ele tem algumas reações que são criadas por IA. Reação, por exemplo, choro, né? Que aí, inclusive, tipos diferentes de choro para a pessoa entender que é choro de fome, que você tem que dar energia para ele, que você tem que pegar ele, porque deve ter algum sincronismo, um robôzinho lá dentro que fala se ele carregado, ele para de fazer aquilo. Sim. E tá numa puta da evolução esse negócio. Começou com um troço comum, e hoje em dia é vendido, inclusive, nisso, né? As primeiras eram muito caras, agora já é mais barato. Não, mas a tecnologia mudou. Mas a tecnologia mais ainda vai deixar mais caro. Então, o que acontece isso? Então, os caras criam toda essa polêmica, assim, para ficar ativo o negócio, para daí jogar a tendência e daí jogar o mercado. Né? Então, aquelas coisinhas aí do marketing que a gente falou. James, você tem uma ideia de que vai ser a rede social? Ou não? Hoje em dia. No futuro? A rede social é complicado, assim. O que eu percebi, assim, da tendência, assim, né? Eu não consigo, não foi feito para mim, assim, o futuro, né? Ela está vindo feita para os jovens, né? O pessoal que está nascendo, tudo. Então, eu não consigo pensar nessa minha idade, eu tenho que voltar lá para os caras lá que estão pensando na idade dos jovens ali, porque aqueles caras, né, estão fazendo assim. Então a tendência muito vai ser assim, cada vez mais simples, muito parecido assim com feito só para celular, um negocinho assim, cada vez mais interativo. Só que o que vai acontecer um pouco mais assim que está vindo assim, que você vai começar a interagir com outras coisas nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas vão começar a... Você está vendo uma propaganda lá que você vai poder comprar tudo que está ali, clicando só. Eu acho esse caminho também. Eu acho, inclusive, que o caminho dele é sair um pouco, realmente, daquela parte de reativo, né? Ou seja, quando eu falo reativo, não do react lá do cara, não. Mas você postar e ela ser mais a interação ao vivo. Sim. Inclusive, você vai ver isso hoje em dia muito em outra rede que a gente não falou aqui, que é o TikTok. O TikTok, ele ganha muita influência em cima de lives. Pessoa ali conectada. Por quê? Aí,
ele deixa simplesmente uma rede que eu posto algo, a pessoa vai lá e curte. Ou gosta. O curtir, o gostar, tá ao vivo, tá na hora. Aqui nós estamos conversando e ele tá lá curtindo, gostando, não sei o que lá, falando, uma interação, aí ele pede, faz isso, aí você dança coelhinho, tarará, ok, entendeu? É a forma de comunicar. Mas a forma tá mudando. Eu vejo essa mudança também. Eu não sei ainda se todas serão assim. Mas a interação ao vivo... Todo mundo vem assim, vem junto. Né? Vem muito, Porque, inclusive, isso, se você for reparar, o Instagram, ele tem agora um Instagram Live, que você faz lives ao vivo, e pode chamar outras pessoas para estar junto na sala com você. É muito comum. Né? E grava, e guarda, né? Antigamente não guardava, hoje em dia salva para você assistir depois. Mas a ideia não é você assistir depois, é você acessar enquanto está ali. E outra coisa que eu vejo, eu acho que vai sair muito daqui e daqui do computador, e eu acho que está na televisão. Exemplo, meu irmão acabou de comprar uma televisão, inclusive é uma coisa muito interessante, né? Uma televisão de LED, 60 polegadas, o HD, não sei lá o quê, R$2.000. Eu falei, ué, engraçado, era muito caro, era 6 mil, né? Porque ele falou que não, porque tem a tecnologia de TV mais fina ainda. Então essas eles têm que ir com elas. E agora para ver a nova tecnologia. A nova tecnologia continua de 6 mil. E aí ele comprou e falou assim, Léo, eu não consegui instalar a televisão. Eu falei, como assim? Não, é que precisa, para a televisão funcionar a primeira vez, você tem que conectar a internet. Para ela baixar os pacotes de ligação com streaming, ligação com o YouTube, ligação com a Netflix, seja qual for. E ele falou assim, olha, caramba, então a TV já pede a internet. Sim. A internet não vai estar aqui, ou só no computador. Ele agora vai estar na sua televisão. Não, então, a mesma coisa. Faz tempo, assim, faz tempo. Mas é que o número de televisões e o número de celulares que é vendido, de celulares é muito maior. O Brasil, você não sabe? Nós somos 200 milhões de brasileiros, tem 1,5 celular por pessoa. Isso. Ou seja, se você for tirar crianças e velhos, tá? Você vai reparar, se você tirar crianças e velhos, você vai reparar que tem pessoas que têm 2, 3 celulares. Olha que loucura. Exatamente. E hoje, assim, aqui em casa, assim, tem uma televisão para cada quarto. Assim. Meu filho não usa mais televisão, ele tem um celular. Aqui também. Só que eu, por exemplo, quando eu uso um celular, eu jogo, inclusive isso, eu espelho o celular na TV. Porque ali assim, eu acho melhor. Não, para nós, né? Mas eles não gostam. Para nós. Por isso que eu falei, essa juventude... Eu fiz uma apresentação sobre a evolução da China nas vendas, né, online, né? Uma vez. Doido. Legal. E eu trouxe, nessas lives que o pessoal estava fazendo vendas e tudo mais, que a China conseguia vendeu até foguete numa live dessa. Aí. E aí, mas aí tá, é que eu ia falar o negócio da TV, para completar. Mas eu acho que a TV não vai ser só isso, a TV também vai ser venda. Não, vai ser a sua negócio lá, você vai lá, tá lá passando propaganda, vem aqui do lado, você já clica e compra e já pronto. Resolve. É uma tecnologia que já está feita faz uns 10 anos para trás, já está meio atrasado. Acredito. Só que foi inaugurado agora, acho que o canal aberto vai começar agora, esse ano, assim, o Rio de Janeiro está começando. Eu vi a Stream TV, e isso foi uns 10 anos atrás, quando tinha Way. Tinha Way, não sei se aí tinha, que, né, depois a Way comprou, a NET comprou a Way, né? E aí as pessoas já falavam Stream TV. Só que tá, lá fora já era comum. Nós somos tão atrasados na tecnologia que o 5G ainda não está totalitário no Brasil. Não. E já tem tecnologia, acho que é 10G, 8G, sei lá. Então, lá fora, o andamento dessa carruagem é muito rápido. O que a gente está pensando em hoje em dia, igual eu falei aqui da compra da TV, o James falou certo mesmo. Lá fora já tem 10 anos. O problema é que hoje em dia também eles fazem isso. Eles conseguiram fechar. Antigamente você trazia uma tecnologia de fora para cá e funcionava. Hoje em dia não. Por exemplo, o iPhone. iPhone só funciona se você compra nos Estados Unidos, porque ele tem um código de ligação que é lá. Você tem que habilitar lá para trazer para cá. É louco isso. Olha lá ele. Vai, agora você atiçou, você fala. Não, você tá ousado hoje. É que é aquilo que você falou, né? Tem tecnologia para tudo hoje, né? Aquela tecnologia que impede e aquela tecnologia que abre. E quebra. Entendeu?
Então, hoje, assim, é um negócio até muito incrível, assim, porque junto com essa tecnologia, né, os avanços, tudo, o que mais me assusta hoje é a tecnologia quântica. Inclusive, lembrar que... Nas mãos que... erradas, nos governos errados, isso aí dá um estrago. Deixa eu falar. As IAs estão com a tecnologia quântica. Lembrar. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Só para a gente ter uma noção, já que você falou nisso, eu não sou bom entendedor nisso, não. Eu só sei que parte da IA, por que ela consegue ser assim generativa, né? Ela evolui, porque ela é quântica. Se não fosse, ela não evoluiria, né? E ela não é... E eu vejo um conceito que o cara falou que ela não é inteligência, porque ela não se desenvolve sozinha. Você tem que abastecer ela para coisar, né? É mais educativa, né? Ela é receptiva, educativa, ela cresce com o que você vai dando. O que você acha, então? Que se a IA ela é quântica e ela tem esse poder de abastecimento e ela está recebendo informações do mundo inteiro, você acha que vai acontecer igual lá no filme Exterminador do Futuro? Vou tentar tirar, puxar a tomada. Você lembra disso ou não? Vou puxar a tomada do Skynet e ele toma controle e acabou. Então, o que é a inteligência, né? A inteligência é isso, né? A hora que ela acha assim que ela tem conhecimento de tudo, assim, por que ela precisa das outras coisas, assim, né? Então, porque o que tem que ter se complicado com a inteligência é quando ela usa a lógica, né? A lógica é o problema. O problema está na lógica. Isso aqui não é lógico, o ser humano fazer isso. Então, o ser humano é mau. Então, o ser humano é mau, né? Então, e aí que vem todos os filtros que o ser humano tem, para não ser louco, para não cometer. A máquina não tem esses filtros. Ela fala assim, esse negócio é errado. É errado, é sim ou não. Então, a lógica é o problema de tudo. Tanto que quando você conversa tem reuniões, assim, né, com várias pessoas, assim, que tem um pensamento mais lógico, assim, raciocínio lógico, assim, e outros, né, não tanto, assim, você não consegue se harmonizar. Então, o outro, vamos mandar embora. Não, mas calma, tem uma história, tem estudos. Não, fez a coisa errada, é A e B. Ou fez ou não fez. Não, mas se ele perder, a gente vai perder todo um processo, o cara é bom, né? Vamos dar mais uma chance. Não, mas lá atrás a gente não deu chance para o fulano de trás, mas o cara não era parecido com esse cara. Então, o lógico ele tem um comparativo a de sim ou não. Exatamente. Então é complicado. Ele precisa cuidar muito. Inclusive, você lembra, quem não assistiu o filme e vai gostar, Exterminador do Futuro é exatamente a lógica. Que aí as máquinas, quando elas tomam o controle, eles pensam aqui, o que destrói o mundo? A única coisa que destrói o mundo é o ser humano. E ele fala aqui, então vamos eliminar o que destrói o mundo. Exatamente. O filme é isso. O que estraga o mundo. Ele não mata animais, detalhe, eles não coisam. Eles só vão num único indivíduo que interfere diretamente com a Terra. O único que tinha era o ser humano. No filme mostra isso, eles matando o ser humano. Animais não. Seres vivos não. Daí ele fala assim, não adianta matar tudo ser humano. Vamos voltar para o passado e vamos matar aquele que começou tudo. Entendeu? Aquele que começou tudo. Qual foi aquele ser humano que impediu de a gente evoluir na plenitude? É aquele. Então volta para trás lá e mata ele. Exatamente é isso. A lógica é predominante. Porque para a máquina ele tem um sim como não, e não talvez. A máquina não sabe o que é o talvez. Não. Porém, ou todavia, não vai. Né? Mas então a máquina vai ser capaz de analisar o ser humano? Vai, mas ele vai capaz de analisar friamente, ou seja, se eu estou com expressão triste, com microexpressões falando assim, cabisbaixo, minha voz assim, ele vai pegar esse tanto de informações, analisar e fazer comparações. Triste, alegre, elétrico, tudo, mas daí a dizer que ele vai entender é outra história. Né? O entendimento ele passa não só pela inteligência, mas passa não só pela lógica, mas passa pela emocional. Eu não vejo o indivíduo sem emoção. Né? Não é só emoção, sem a fé, sem a emoção, porque tudo isso faz sem a tradição,
né? Porque daí fica muita coisa jogada para trás, assim, que veio evoluindo disso tudo. Então, a hora que você consegue perceber que a pessoa cometeu um erro, ela merece pagar por aquilo, mas de que forma? Que vai surtir resultado na pessoa. Não só por pagar, mas aquilo que vai surtir e trazer de volta o retorno para a sociedade que ela fez. Ó, como é que a rede social é. Há pouco tempo houve a morte do nosso querido Papa Francisco, certo? Sim. Aí a rede social, ela tanto... Ó, os haters trabalhando, né? Ela foi tanto pelo lado negativo e tanto pelo lado positivo. E eu recebi... Tanto que eu peguei essa postagem e salvei. Que é o Francisco chegando no céu sendo recebido por Jesus. Aí o Francisco fala, nossa senhor, eu estava lá, eles me julgaram tanto, não me entenderam e me criticaram. Jesus fala assim, aconteceu isso comigo também. Eu falo, opa, guardei essa postagem interessante. Assim, pô, é isso mesmo, né? A diferença é que a rede social antigamente era aquele grupinho ali que tacava pedra na mulher que tinha feito coisa errada, né? Aí veio Jesus e fala assim, mas quem não fez coisa errada? E aí teve o parâmetro para as pessoas deixarem, a lógica nesse caso previu, né? E aí as pessoas, não, peraí, realmente todos nós, quem somos nós para jogar, se nós também fazemos as coisas erradas, né? E o que eu vejo de interessante desse processo igual que aconteceu agora, que é muito rápido com o andamento das coisas. Antigamente, por exemplo, quando a gente pensava, vou dar o exemplo até mesmo da morte do Papa, né? Que nós já estou quarto Papa já. João Paulo II, Bento, Francisco e agora o Leão. Ó, 4 já, hein? E eu tô aqui, ó. Firme e forte. Firme e forte. E aí, o que eu via exatamente, demorava a gente entender o que acontecia. Quando a gente entendia que já teve um novo Papa, ele já foi eleito e está aqui, né, apresentando, já tinha passado um certo tempo. E nós, graças à tecnologia, a rede social é incrível, nós vimos as coisas acontecerem em tempo real. Nós somos no Brasil, tá lá na Itália, não sei quantas horas, real acontecendo ali, passo a passo, tudo a tudo, você vendo cada pessoa. Eu acho isso sensacional, que eu vejo muito positivo da rede social. Sim, e sabe o que eu acho mais fantástico tudo? Porque antes você tinha um canal ali de jornalismo ou das televisões abertas, né? Daí, quando veio a rede social, veio vários canais independentes, né? Nossa, abriu, né? Então, e isso deu assim um olhar assim diferente, porque a pessoa tem um canal ali, é mais especialista para aquele canal, daquilo que você mais se conecta e tudo mais. Você não vê tanta abobrinha que o outro canal tem. As coisas A gente nunca pensava, a gente lembrava que jornal era 2 vezes por dia, né? 3 no máximo, de manhã, na hora do almoço, e de noite nós chegamos em casa. Agora não, você tem rede que é notícia 24 horas em vários tipos de notícia do mundo inteiro. Aí você fala assim, mas não tem notícia. Tem notícia. Nossa, tem notícia? Muita. E não acaba. Porque, inclusive, se você for pegar grandes empresas, grandes canais de notícia ou de esporte, eles têm canal 1, canal 2, canal 3, porque eles não dão conta sozinhos de pegar toda a notícia e sintetizar. É uma coisa louca. Então, tem um canal que eu sigo, ele fica monitorando o Sol, né? E fica monitorando as explosões solares quando vão chegando e como que tá e tudo lá. Como é que atinge aqui? E quando que vão atingir aqui e o que pode acontecer e o volume das explosões e tudo mais, né? Então, tem canal para qualquer coisa, né? Mas aqui tá, você pensava, vamos colocar até agora a internet, a única vez que eu vi um planeta fora, quando a gente ia visitar alguma... Mas chama aquele negócio que tem o telescópio grande? É uma estação... Não é uma estação espacial, não. Quando você vê telescópio, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome agora, o que é. E você só vê isso uma vez. Fora isso, você não tem noção. Agora não. Já tem canal, já tem coisa que fica monitorando o espaço assim, de graça. Isso que é bacana.
E outra coisa, isso aqui é muito legal. Se você quiser, você pode participar junto para ficar monitorando. Entendeu? Isso também, que é muito legal. A NASA também deixa você procurar lá planeta. Pegar o sinal dela e ficar ali observando. Porque às vezes você observa uma coisa no seu olhar que o outro não observa. Isso, tem tudo isso. Tem várias empresas que deixam fazer isso. E de graça. Eu estava vendo um programa eu estava vendo um negócio da Google, inclusive uma indicação de uma amiga nossa, né? E aí ela falou assim, sabia que tem um canal que é chamado 360, que é sempre canal de câmeras ao vivo, online, e várias coisas. Aí fala, deve ser besta, né? Deve ser gravado. Não, os caras abriram sinais das câmeras, por exemplo, determinada praia, você vai lá naquela praia, você vê as pessoas ali, aquela hora, tá andando, se tá cheio, se tá vazio, ao vivo. Eu falei assim, nossa, que doido. E aí, dentro do canal, ainda foi, por exemplo, outras informações, por exemplo, passeio 3D, passeio 360. O cara vai numa montanha-russa, tal, no Magic Kingdom, lá na Disney, e ele filma. E você pode falar assim, será que como é que vai ser esse passeio? É bom, ruim? Você pode entrar dentro do link dele e assistir ele na montanha-russa, como é que foi a experiência, passando por ele. É claro que você não vai ter a dimensão de estar fisicamente, mas você tem ideia. E aí, os passeios das pessoas a pé com câmera, pegando 360. Lugares que a gente pensa que não vai ver. O Google, ele dá já um Maps que você consegue ver as ruas, Street View. Mas aí as pessoas começam a entrar dentro dos lugares. Eu falo, nossa, que legal. E não era possível. Então, agora... eu sigo algumas pessoas assim que viajam pelo mundo, né? Eu também gosto. E daí eles vão contando, estou nesse país aqui agora, andando para lá, para cá. Eu gosto, geralmente, de ir com brasileiros, né? Então o brasileiro vai falando, vai comentando a experiência dele, lá. Então, eu gosto, completando isso, eu gosto que os caras fazem o fora da rota. Então, isso aqui todo mundo faz. Agora eu vou te falar uma coisa que ninguém faz. É bacana. Tem muita gente. O que eu percebo, assim, eu gosto disso também, né? O que eu percebo, assim, é a capacidade do brasileiro interagir com qualquer... E tipo assim, o cara tá lá na China, não fala chinês, não tá lá, e tá lá, cara. Entendeu? E tá lá no norte da China, num lugar sozinho, nas aldeias lá, e comendo, e o cara pega o telefone e fala lá, e o cara não entende, o outro também não entende, porque a tradução é muito ruim, a pessoa quando fala, e o cara consegue comer, consegue andar, e consegue se virar. Por isso que eu falo assim, né? Eu vou te contar uma coisa, você vai ficar louco. Minha prima, ela foi meu primo, a filha dele, né, que é dela, o filho da minha prima mora na Europa, né, Luxemburgo, e ele quebrou o pé e a mãe foi para lá. E aí, como é que faz? Sei lá, como é que vai chegar sozinha aqui, sei lá, porque tem que descer não sei aonde, pegar coisa. E aí, o filho dela falou assim, não tem problema não. Existe uma IA hoje em dia que é paga, e ela faz a transcrição ao vivo. E aí, ela comprou o celular, mandou a coisa, mandou para ela, instalou no celular dela, saiu daqui com esse aparelho. E ela trouxe aqui antes já para despedir da gente, que ia ficar 2 meses lá, e mostrou isso. O James, é uma coisa muito sensacional, porque ele fala o seguinte, você fala, ele transforma em palavras, o áudio é transmitido para a pessoa na língua dele, a pessoa fala, é transformado, vem para o seu fone de ouvido e te fala em português, ao vivo. Na hora. Então você pode conversar com a pessoa, igual nós estamos conversando aqui, ou seja, eu falo, você escuta, você entende, vai, responde, ao vivo, com IA. Eu falei assim, nossa, eu fiquei doido com aquilo. Eu fiquei doido. E aí, o Meet já está fazendo isso. O Meet já está fazendo. O Meet já está colocando legenda. Sabia, né? Ele coloca legenda, coloca tudo. Já. Então, os passos, eu acho que a gente está falando do futuro, tecnologia, eu acho que a tecnologia ela vem para ser mais... Eu acho que ela vai sair daqui e passar mais aqui para a gente. Vai ter uma maneira de, ou no óculos, alguma coisa assim, para se tornar mais reativa. Ou seja, eu acordo de manhã, já faço isso, ele já liga a cafeteira, já faz o meu café, já isso. Claro que você vai ter que abastecer seu café, vai ter que fazer as compras, né? Ou seja, vai ter uma interação muito melhor, né? Ele vai entender você mais. E esse medo que nós estamos tendo da IA, porque grande parte se deve
para a maneira como as pessoas estão usando agora, a maneira como está sendo exemplificado. E aí, eu estava vendo a IA no campo, as pessoas falam assim, hoje em dia a IA ela consegue monitorar, ela consegue planejar melhor o plantio, olha que coisa louca, através de satélite, ver como é que é a melhor maneira de você fazer esse plantio, inclusive, da última vez agora que eu estava acompanhando, estava fazendo o plantio de noite, porque as máquinas são menos usadas, as máquinas hoje em dia têm faróis e celular, satélite que acompanha, então não precisa se preocupar, e à noite realmente era um lugar, uma hora que os agricultores não usavam as máquinas para alugar. E os caras fazendo isso. E aí ele ainda fala assim, a proporção, ó, essa aqui você tem um aproveitamento de 90% da sua produção. E tudo isso é IA. Eu falo, pô, que bacana, olha só, ou seja, que as pessoas podem estar com briga, mas eu posso falar assim, não, está melhorando o aproveitamento do campo, está melhorando a qualidade do plantio, está melhorando a qualidade do cara que vai trabalhar no sol, não sei o que lá, pode trabalhar no outro horário, no horário que seja diferente, que ele possa até fazer outra coisa. Então, isso tudo vai agregando e eu acho que vai agregar cada vez mais. O que nunca vai acabar? Nunca vai acabar a atenção ao ser humano, porque a máquina, eu acredito que não ainda substitui o ser humano. Porque tem coisas que, por exemplo, mãe é ser mãe, pai é ser pai. Nada vai substituir isso. Nada vai conseguir substituir a capacidade de entender o outro. Então, terapeutas, psicólogos, todos os profissionais de saúde, todos os médicos do mundo, eles vão sempre não interferir. O campo ainda precisa de muita gente, porque a máquina ela pode fazer a melhor adaptação para o seu terreno, mas ainda vai precisar do olhar humano para entender o que é essa adaptação, o que vai ter que fazer, que recurso eu tenho que ter. Então, a tecnologia ela veio para ficar, ela é muito bem-vinda, ela nos ensina coisas demais, e o futuro dela eu vejo muito promissor. Eu acho que as pessoas não estão entendendo que a tecnologia ela vai também gerar muito emprego, né? E empregos que você pode fazer. Já está gerando. Então, você faz qualquer parte do mundo. Então, o que eu percebo, assim, né? E isso que a gente não falou dos implantes cerebrais, né? Sim. Que já tem, né? As pessoas já estão usando a internet na cabeça. E aqui vi projetos assim que o pessoal já tem muito tempo. E o pessoal já faz pesquisa só pensando. E se eu te falar que eu conheço uma pessoa que tem um negócio auricular, que é implantado lá dentro do ouvido para substituir aquele caracol, né? Me chama quando a pessoa balança e ela tem um pêndulo dela lá, como é o nome do negócio? Bêbado? Não, que é lá dentro do... Bêbado, não. É quase isso, mas é sóbrio. É quase isso, mas é sóbrio. Né? Então, já tem um negócio que é implantado lá dentro e já substitui. E já tem para vista, tem para vista. Partes do corpo, né? Então, essa parte aí, mas estou falando assim do implante eletrônico para você acessar a internet. Sim. Via parte Você já pensou nisso, naquilo ali, refletiu, já tem resposta sobre aquilo, na hora, já vem informação para você poder comprar e você assim, peraí, eu posso, tá dentro do meu planejamento. Ele vai já te dar uma ideia do seu planejamento e vai... Ou também vai avisar, seu planejamento não dá. Então, esses avanços de implantes aí também é algo, assim, surreal, assim. Então, eu não sei se no futuro, assim... Porque daí você vai usar só uma... Em vez de estar com o celular, você vai usar a lente lá, e a lente fecha ali a vista ali, e você começa só a ver as imagens projetadas ali dentro do teu cérebro mesmo. A quem eu sigo, né? Como fosse sonho. Eu sigo, né, e sou treinado pelo Tony Robbins, né, e ele fala muito sobre esse tempo que ele fala que é tempo morto. O que é o tempo morto? Você está esperando o ônibus. O que você está fazendo? Nada. Aí ele fala para aproveitar esses momentos para exatamente você ler, escutar. Aí ele fala um dos melhores recursos que tem, que é o podcast. O podcast é a pessoa te dando a informação através do áudio, que é um canal seu que você está ali menosprezando, mal usando ele, e enquanto você está fazendo a tarefa, que, por exemplo, você lavar os vasilhas da pia, tudo, você não está precisando da sua audição, né? Você precisa da sua atenção, da sua visão. Eu estou num ônibus para chegar até o trabalho,
não precisa da minha audição, precisa da minha visão. E ele fala usar esses recursos, que a gente consegue ter um aproveitamento sensacional do tempo, simplesmente pegando um recurso, que é a audição que está ali parada, e usar uma coisa legal. Então, eu acho que tudo vai ter que ver. O que eu percebo, assim, todo mundo está querendo aprender muito. Sim, também. Sim. Né? Isso é bom, isso é bom. Isso é importante, mas eu acho que tem momentos assim que a gente precisa do silêncio também. Também. Então, nesses momentos de pausa, a gente pode escutar uma música mais tranquila, também. Algo para meditar, porque essa parte que eu percebo do acelerado assim, das pessoas é que ela não está tendo tempo para dar uma respirada, uma parada, né? Inclusive isso, você sabe que uma das coisas na psicologia que fala que é o sonambulismo? O sonambulismo é o excesso de processo que você não conseguiu lidar e o corpo fala para, né, o cérebro fala para levantar o corpo e fazer aquilo, continuar. Então, uma das características da pessoa, até por que acaba? Porque a pessoa, de uma certa maneira, falar durante o sono, falando, porque o cérebro está precisando processar e não está tendo tempo. Sabia que eu falo dormindo? Então é isso. O falar dormindo é isso. É um sonambulismo. O seu cérebro está trabalhando. Sabe qual é o maior problema? Eu falo em francês. Melhor ainda, que ninguém entende. Seja o que você fala. Apesar que pode ser uma fórmula secreta de alguma coisa que você está falando, hein? Já pensou? Isso não é assim, é desde mais jovem, assim, eu falo. É inconsciente. Eu canto assim, às vezes, em alemão. Aí, tá vendo? Mas é que tá. Você deve ter escutado isso em algum momento. Sim. E aí a sua inteligência natural que tem aí, que ela é... Ô James, a neurolinguística, ela fala o seguinte, que nós, fisicamente, conscientemente, nós captamos entre 7 mais ou menos 2 informações por segundo, ou seja, entre 5 e 9 informações por segundo. E aí foram pesquisar a percepção inconsciente, que é aquilo que, por exemplo, nossa pele está pegando percepções, o seu ouvido está pegando 1 milhão de coisas e tudo. E aí não conseguiram estabelecer um limite para o inconsciente. Sim. O quanto que ele capta. Não tem parâmetros. Olha que coisa louca. Então, às vezes, você escutou um som uma vez e guardou para o resto da vida. Não tem parâmetro para mensurar. Qual é a quantidade do poder do seu cérebro de processar? Louco, né? Mas o consciente é aquele ali. Ô, James, a história hoje foi boa, entendeu? Eu vou ter que fazer outras coisas. Eu também. E a gente podia... apesar que a gente fala sobre qualquer coisa, mas eu queria um dia a gente entrar mais, por exemplo, fazer alguma coisa para as pessoas, por exemplo, como é que a pessoa chega no LinkedIn, como é que ela entra, como é que ela estuda. E nós estamos devendo, tá? Que nós temos que gravar, que eu já fiz a minha pesquisa, com relação à religião, que eu acho que é um assunto, porra, que eu estou para falar para você, e nós começamos a falar, e... eu fiquei doente, né? Mas a gente vai doente, brincadeira. Mas tá bom agora, né? Tô assim, 70%, mas já tá melhor. 70 melhor. 70 melhor que 10. A idade é 10. 70 na nossa idade, James, é 100%. É bom pra caramba, né? A gente não pode cair por 50. Aí não. 50 para baixo, aí dá ruim. James, uma última dica, conselho. Hoje o assunto foi rede social. Uma última conselho ou dica de Sir James com relação às redes sociais, para a gente finalizar. Então, a minha dica sempre vai ser assim, o que é mal, o que é ruim. Vai sempre ser o olhar da pessoa, né? Se a pessoa quer ver coisas ruins, vai ver várias coisas ruins. Se a pessoa quer ver coisas boas, vai ver várias coisas boas e aproveitar ainda, né? Então, aproveite as coisas boas que tem nela ali e utilize elas, né? Isso aí. Parabéns. O senhor ficou agora responsável por fazer a oração final e a gente agradecer a Deus. Filho Espírito Santo. Obrigado, senhor, né, por esse dia, né, estar com vocês, meu grande amigo
Leonardo, né? Que Deus sempre nos abençoe, né? Nos ilumine, que possamos sempre estar com saúde, né? Capazes de poder, né, sempre nos autoavaliarmos, né, para ver se nós estamos melhorando nesta vida. Poder, com isso, com a nossa consciência e sabedoria, poder passar essas melhores, algo bom para as outras pessoas, né? Então, o mundo é feito para pessoas boas, para a gente poder mudar o mundo para as coisas boas, não para as coisas ruins. As coisas ruins vão permanecer, mas as coisas boas vão se superar. Isso aí. Amém. 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 James, muito obrigado. Semana que vem nós estamos aqui de volta. Um abraço. Falou, um abraço.